Muito bom! Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que tá beleza, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pessoal entrando aqui no Instagram, aqui no YouTube. Que maravilha! Vamos que vamos, galera. Vamos para cima, sim ou não? Pessoal, primeiro de tudo, quero dar as boas-vindas. Falar para vocês que aqui é um canal, como eu sempre falo, uma introdução para quem está chegando pela primeira vez. Aqui é um canal onde a gente fala, compartilha conteúdos, estratégias, ferramentas, para que você possa reconstruir a sua vida, o seu casamento, a sua família de forma duradoura. E nós estamos detonando tudo, galera. Opa, engasguei aqui a parada. Pessoal, para quem está chegando aqui, quem está chegando pela primeira vez no meu canal, seja pela gravação ou seja pelo ao vivo, eu sou o Luciano Castro, trabalho com isso na parte de desenvolvimento comportamental, emocional, para ajudar as pessoas a alcançarem esse objetivo, principalmente de se destacarem, de se descobrirem, e para isso, então, ser utilizado para reconstruir o objetivo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem é a primeira vez já fala para a gente saber. E hoje nós vamos falar sobre a questão da ciência, pessoal. A ciência por detrás de um casamento feliz. Como fazer um casamento ser feliz? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte, todos que estão aqui me acompanhando há um pouquinho mais de tempo, aí já estão acompanhando algumas lives ou estão assistindo no YouTube, aí no caso, os vídeos gravados, sabem que quase que praticamente todos os dias, nós temos pessoas retornando aqui no nosso canal, voltando com o seu ex, com a sua ex. É ou não é, galera? Isso é extraordinário. Então, isso é extraordinário. E para isso, eu pensei, poxa vida, a gente traz tanta informação, né? A gente traz tanta informação para a reconstrução, ou seja, para você ter a sua segunda chance, mas o que eu defendo é a reconstrução de uma forma duradoura, a reconstrução de uma forma que você não tenha a sua segunda chance, tenha a sua última chance necessária, porque não vai precisar mais de nenhuma, para que ela se sustente na linha do tempo, consiga vencer ao teste do tempo e você então ter algo realmente duradouro. E para isso, não basta só você reconciliar e ter a primeira oportunidade. Você tem que reconciliar, ter a oportunidade e saber manter sobre isso, saber como dar continuidade nisso. Então, hoje nós vamos trazer alguns estudos que comprovaram o que fez, né? Esses estudos, pessoal, é muito interessante, que foram uma análise, foi um levantamento de dados para tentar entender o seguinte: quais eram os hábitos mais comuns entre os casais que duraram por um longo tempo e foram realmente felizes. Então, se você, independente da situação que você esteja, se você está numa situação de separação e etc., Luciano, mas eu nem tenho relacionamento ainda. Mas a ideia é que você venha ter, sim ou não? E se a ideia é você ter um relacionamento, nada mais justo e nada mais inteligente do que você aprender também a saber e conhecer quais são os hábitos, quais são as características que fazem um relacionamento ser bem-sucedido, saudável, feliz e duradouro. Então é isso que nós vamos bater um papo hoje aqui, pessoal. É isso que nós vamos bater o papo. Tem muita gente chegando aqui dizendo que é a primeira vez na live. Eu fico muito feliz quando isso acontece. E eu quero já saber, ficarem aí atentos se tiver algum retorno na nossa live para nós fazermos aquela festa, fazermos aquela bagunça, porque é assim que funciona. Galera, vamos que vamos. Deixa eu ver o pessoal aqui. Que maravilha, olha aí. Pessoal chegando. Pessoal, primeira vez, sejam bem-vindos. A Débora, primeira vez, seja bem-vinda. Tem alguém que falou também? Olha aí. Luciano, você sabe que hoje tem festa, né? Não sei, será que tem? Tomara que tenha. Vocês me alertem aí, vão ficar esperto
para poder tocar o terror. O Vando colocou: eita, Luciano, eu já não sei mais o que eu faço para reconstruir o meu casamento. Começa tirando o foco do casamento. Beleza? Aí, mas como assim, Luciano? Eu quero reconstruir o casamento e não vou olhar nele? Lembre-se, se você ficar com foco no casamento, você vai dispersar a energia da base da reconstrução, que é você. Então agora, comece tirando o foco do casamento e mergulhando em você, principalmente no nosso evento aí, que a gente faz eventualmente e vai ter a semana que vem. Olha lá, a Kathleen também é a primeira vez. Que beleza! Que maravilha! Tô na batalha pela reconstrução. É isso aí. Nós não vamos abandonar. Só que, às vezes, a melhor estratégia de guerra é, às vezes, você o quê? Bater em retirada, tirar a sua tropa de campo, não pensar na guerra naquele momento, para que você possa estruturar a estratégia, equipar a sua tropa, treinar a sua tropa, para aí você ir novamente. Então, aquela história, você pode ter perdido a batalha, mas ainda não perdeu a guerra. Entende, galera? Então, nós temos que estar atentos. Não esquece que esse processo de reconstrução, ele é uma jornada. É uma jornada, não é algo assim rápido, não é algo simplesmente mágico. Tem que ter construção, tem que ter disrupção dentro do seu processo. Opa, temos aqui uma festa, então, é isso? Alguém já cantou a bola? Cadê Elaine, é isso? Opa, Eliane, meus parabéns. É o seguinte, fala para nós aí, quanto tempo era de casado, quanto tempo estava separada e quando voltou? Galera, temos festa na live! Temos festa na live! Que maravilha! Que espetáculo! Começamos sexta-feira, sextando aí. Quem tá chegando pela primeira vez, é assim que funciona, galera, aqui. Aqui é o seguinte, quando tem alguém voltando, todo mundo tem que celebrar e bater palma. Eu quero ver as palmas. Se não tiver palmas para a Elaine, me confundi aqui. Enfim, se não tiver palmas, não tem live. Simples assim. Eu corto a parada e não falo mais nada. É ou não é, galera? Olha aí, agora sim, a galera chegando. Que beleza. Aí, olha as palmas. Olha quantas palmas. Eliane, obrigado, Eliane. Muito bom, parabéns. E aí, você estava casada? Você estava separada há quanto tempo? E tá uma delícia! Ah, declaração maravilhosa para uma sexta-feira. Ei, maravilha! Que espetáculo, galera! Que espetáculo! Olha lá, funciona! Funciona, eu sei que funciona! Tamo junto! 3 anos. 3 anos separado ou 3 anos de casamento? Isso é jogo baixo, Luciano. Ai, 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 ai. A Penha falou: meu marido vai sair amanhã, fica tranquila. Luciano é bruto. Até parece. Eu sou um doce. 3 de casada, 3 meses separado, contato zero funciona. Olha aí, Eliane, que maravilha. Tá vendo, galera? Vocês estão aqui, ó. Então, para vocês que voltaram aí, vamos então entrar no nosso conteúdo para poder entender como é que funciona a reconstrução. Então, vamos deixar uma cor mais alegre, né, um pouquinho mais leve, e vamos que vamos, porque já vi tudo. Já vi que vai ter muita coisa esse final de semana. Que espetáculo! Que espetáculo! Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. O que é esse episódio, pessoal? O que é essa nossa live de hoje? A nossa live de hoje, pessoal, ela é para você que reconstruiu, não, que você
reconciliou e quer reconstruir, porque a reconstrução é uma coisa contínua, né? Então, quer continuar essa reconstrução de uma forma estruturada, forte, incrível. Beleza? E pelo incrível que pareça, temos mais uma volta. O Jack voltou, pessoal. Jack voltou. Temos mais uma festa na live para não perder o costume. Que espetáculo! Galera, o que tá pegando? É isso aí, gosto demais, hein? Gosto demais! Palmas para o Jack agora! Jack, já coloca para nós aí quanto tempo você estava, quanto tempo você estava separado e vamos para cima. Agora já comemorei. Se não voltou, já mandamos uma mensagem que todo mundo colocou que voltou, eu coloquei que voltei. Eu já me empolguei aqui, então vamos para cima. A Jaque também. Que isso, gente? O negócio tá doido hoje. Olha que espetáculo. Obrigado. Johnny, falando que gosta muito dos meus vídeos. Que espetáculo. Galera, que maravilha. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. A Jaque. É Jaque, não é Jack. É Jaque. Muito bem. Muito bom. Então, olha lá, 130 pessoas numa sextou aqui, ó. Pensa o quê? A galera que quer paga o preço, porque esse é o grande ponto. Pessoal, responde para mim. 5 pessoas estavam fora. Eu escutei essa história aí, não lembro quem foi que falou, achei bem legal. 5 pessoas estavam fora da piscina e 4 decidiram entrar na piscina. Quantas ficaram do lado de fora? Quantas não entraram na água? Rápido, não pensa. 5 pessoas fora. 4 decidiram entrar na água. Quantas pessoas ficaram fora da água? Quantas pessoas ficaram fora da água? Vamos lá. 5. Uma. Quem já conhece já está soprando. Uma. 5. 5 pessoas. Uma. Pessoal, tá muito óbvio, que medo. Ué, desde quando? Só porque tá óbvio tem medo? Pessoal, vamos lá. Isso aqui é uma... nenhuma para não ficar sozinha. Que maravilha! Grande Carneiro. Pessoal, as 5 pessoas ficaram do lado de fora. É uma pegadinha assim, que eu falei o seguinte. 5 pessoas estavam fora da piscina. 4 decidiram entrar. Mas entre decidir entrar e mergulhar, entrar, ou seja, e tomar a atitude, tem um caminho enorme para você. Quem falou isso, se eu não me engano, foi o Caio Carneiro. E eu peguei esse trecho dele, achei muito legal. Falei, faz sentido. E é isso que eu quero que vocês entendam. As pessoas decidem as coisas, mas elas não agem. Elas querem reconstruir, mas elas não agem. Elas decidem mudar de vida, mas elas não agem. Elas não pagam o preço. Elas não fazem o que tem que ser feito. Elas não levantam o que tem que levantar. Elas não lêem o que tem que ler. Mas elas decidem, agora eu vou mudar. Mas não muda. Faz sentido, galera? Então eu acho legal vocês entenderem o seguinte. Precisa pagar o preço. Não tem mágica. Não basta querer. Não basta decidir. Você tem que fazer, agir. Então, galera, vamos então entrar nessa jogada hoje, porque é o que nós vamos falar. Primeiro de tudo é o seguinte, então vamos falar sobre o que a ciência diz, sobre a questão de um casamento saudável, leve, feliz e assim por diante. Imagina o seguinte cenário. Você acabou de ter uma promoção, tá certo? Você teve uma notícia incrível na sua vida. No seu trabalho, por exemplo. Onde você, de repente, foi promovida a ser gerente sênior. Então, você vai ter 20% de aumento no seu salário. Você nem consegue segurar de tanta energia. Sabe quando você fica eufórico? Você fica eufórico, aí você vai para casa, e aí você chega em casa com um sorriso, você bate a porta, aquele sorriso enorme estampado no rosto, e as palavras quase que... Você vomita as palavras, não consegue nem segurar de tanta ansiedade para poder compartilhar. Detalhe,
Nós normalmente queremos compartilhar as coisas boas com as pessoas que a gente gosta, com quem a gente ama e que está com a gente. Sim ou não? Então, beleza. Aí você aguarda, de certa forma, o quê? Uma reciprocidade. Você aguarda o abraço, o beijo, o parabéns ou alguma coisa tal. Mas o que você encontra em casa? Você encontra a pessoa apática. Você encontra a pessoa no videogame. Você encontra a pessoa no Netflix, no raio do TikTok. Nem olha para você direito, não celebra, tá certo? Praticamente ignora você. Então vamos lá. Olha, por que eu estou trazendo essa cena? Porque são pequenos detalhes. E aí vem o primeiro estudo. Lembra que eu falei? A ciência. Então houve alguns estudos. Então, vou trazer para vocês aqui alguns estudos do que acontece, do que traz um bom resultado. Beleza? Então, antes de falar o estudo, cadê? A Rê. Ó, tem a Rê Silvia, galera. A Rê Silva. A Rê Silva aqui no YouTube também voltou, galera. Então, antes do estudo, festa na live! Festa nessa live! Que espetáculo, pessoal. Já temos 4 ou 3? 3, né? 3 voltas. Não era Jack, era Jaque. Então, a Jaque, a Eliane e agora a Rê. A mulherada tá apavorando aí, hein? Que espetáculo! Parabéns, Rê! Pô, que espetáculo. Estou muito feliz, de verdade. De verdade. Que maravilha. Vamos voltar aqui, então, para a nossa live. Caraca, que louco, meu. Que louco. Então, vamos para cima. Seguinte, então vamos voltar para o estudo. Respira, toma água. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Beleza? Presta atenção. Os estudos mostraram qual é a importância de você apoiar as pessoas, a pessoa que está do seu lado, durante os momentos negativos da vida. Então, tem alguns estudos que mostram isso. Ou seja, momentos de dores, de lutos, de fragilidades, problemas com a carreira, brigas com a família, ou seja, saúde, certo? Todas essas condições mostram que é muito importante e que traz um senso de conexão. Então, quando a pessoa está em algum momento negativo da vida e você vai lá e dá o seu suporte, dá o seu apoio, naturalmente isso não tem nenhuma novidade, mas é muito importante. Mas existe um detalhe mais louco, que é o seguinte: os estudos também começaram a mostrar que a parceria, conexão e harmonia entre o casal se torna muito, presta atenção, exponencialmente mais forte quando existe o apoio nos momentos de celebração e momentos positivos. Olha que interessante. Então, você apoiar é importante? Claro que é. A pessoa está em dor, está frágil, está doente, está com problema na família, o pai está doente, a mãe está doente. Você está do lado? Show de bola. Isso é quase que natural, por uma solidariedade. Só que você celebrar os ganhos e as vitórias de forma incrível, ele cria uma conexão. Comprovadamente, os casais que tinham esse hábito, o estudo, por isso que eu estou falando que é científico, o estudo mostrou que os casais que tinham o hábito de celebrar as coisas boas de ambos, quando acontecia, pequenas ou grandes, eles eram casais mais estruturados e felizes, por causa do hábito da celebração. A celebração, ela te cria uma neuroassociação com a sua pessoa, inclusive, de hormônios e neurotransmissores, em questões de que você é uma pessoa que está sempre dos bons momentos e potencializa isso. Tá fazendo sentido, pessoal? Se bobear, já começa a cair, né? Se bobear, já começa a cair algumas fichas aí para a galera. Porque muitas pessoas dizem para mim e falam assim: o que eu percebi é que eu não era de celebrar muito. Assim, eu não era. Sabe por que não, galera? Sabe por que não? Sabe qual é um dos maiores problemas dentro de um relacionamento que eu vejo consistentemente? Chega uma hora que o casal entra em competição. Ao invés de celebrar, ele se sente incomodado, ou ela se sente incomodada. Os homens, às vezes, até um pouco mais, mas já está bem no meio a meio isso aí.
Entende? Então entra uma competição. Quem tem mais sucesso, quem tem mais seguidores, quem tem mais amigos, quem tem mais... E aí o que acontece? Acontece que a pessoa se desconecta, porque você para de ter prazer em celebrar com a outra pessoa e você deixa de fazer exatamente tudo aquilo que é mais importante para a conexão. Faz sentido, galera? E agora, por que isso? Olha que interessante, eu gosto de trazer muito o lado didático, o lado racional, para que você não fique de fora do processo. Então, olha só, por quê? Por que que você apoiar e suportar na questão negativa é importante, mas por que que na positiva é mais importante? Olha que louco. Porque quando você apoia no negativo, isso te coloca, pode, né, te colocar num ambiente mais sensível por causa da dor, mas também pode despertar um sentimento de dívida com a pessoa. É como se a pessoa passasse a dever algo para você, porque você estava do lado dela no momento ruim. Então, esse sentimento de dívida pode confundir, às vezes, a conexão. Não que ela não vai ser grata, nem nada disso, mas pode despertar levemente, ou até às vezes muito, esse sentimento de dívida. Agora, o apoiar o positivo demonstra uma conectividade, dispara um estado emocional e o verdadeiro suporte. Isso cria conectividade por genuinidade. Então é genuíno, fica mais natural. E a pessoa fala, caramba, entende? Caramba, ele está realmente feliz pela minha felicidade. Ela está realmente celebrando a minha vitória. Entende, galera? Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu puxar aqui minhas anotações para não perder a parada aqui. Outra situação, beleza? Tá caindo ficha aí ou não? Galera, tem que estar ligado na parada para que a gente possa mudar os nossos comportamentos. Aqui eu falo para vocês, pessoal, aqui é faca na caveira. Aqui é faca na caveira, né? A gente precisa trazer a realidade. É ou não é? Vamos, beleza, vamos lá, vamos para cima. Tem também um estudo publicado sobre o mapeamento do cérebro humano. O mapeamento do cérebro humano. Então, aqui que mostrou casais, né, pessoal, casais que são casados, né, não namorados, etc. Os casais casados que possuem mais conexões felizes, quando ativados pelas reações positivas, são demonstrados que casais que têm essa conectividade estão muito mais ligados e conectados às positividades do que às negatividades. Não é só apoiar quando está ruim. Então, isso foi estudado pelo comportamento, tá? E o mapeamento do cérebro humano. Na Universidade de Toronto, pessoal, eles também estudaram o seguinte, ações congruentes. Como assim, Luciano? Ações congruentes. As ações congruentes têm maiores níveis de felicidade e satisfação com o casamento. O que é uma ação congruente? É você entrar na celebração também. Por exemplo, o que é uma ação não congruente? Uma ação incongruente, que foi o caso que eu dei do início. Aquele caso que a pessoa teve a promoção, etc. e tal, e a pessoa ficou indiferente. Isso aí demonstra altos níveis de insatisfação dentro do relacionamento. Então, quando você não tem congruência com o que está acontecendo no ambiente, com o que a pessoa traz para você, e você se desconecta e derruba energia, aquilo é como se fosse... Cara, pensa num negócio que tira todo o brilho da relação. E para você recuperar, você tem que fazer 10 vezes mais coisas boas para poder apagar ou substituir aquele problema. Entende, galera? Então, nós temos que entender que tudo isso é o quê? É comportamental. Esses estudos que o pessoal faz, científico, eles fizeram análises e estudos em relação
ao comportamento, como que a pessoa se coloca em relação a determinadas situações dentro do casamento. Então, estamos falando só dessa parte de conexão com o positivo ou com o negativo. Tá certo? Outra habilidade que a gente tem que ter, que teve um outro estudo, é a habilidade de atrair ou de afastar. Então, tem um instituto também que observou alguns casais fazendo atividades juntos. Aí não é questão de celebrar, fazendo atividades juntos. Como, por exemplo, sei lá, a pessoa gosta de admirar os pássaros. Ela está lá e fala, nossa, olha só, estamos num ambiente bacana, tal, e é um hobby dela. Ela gosta daquilo. E aí você vai ter duas atividades, você vai ter duas habilidades. Ou você vai atrair a pessoa, ou você vai afastar ela. De acordo com a reação que você vai ter. Entende? De acordo com a reação que você vai ter. Então, se você se mostrar interessado verdadeiramente, isso é um treino, tá? Não é parecer algo fake, etc e tal. Se você se demonstrar verdadeiramente interessado, você estará trazendo a pessoa para a atração. Se você ignorar ou começar a fazer uma outra coisa ou não der importância, você cria o afastamento. Aí a pessoa, você não entende depois, fala, pô, você também não me fala nada que acontece na sua vida, eu quero, você vai falar isso a hora que o bicho está pegando. E isso que eu quero que você entenda. A hora que você vê que está perdendo o casamento, aí você quer participar. Aí você fica forçando a barra. Você fala, pô, mas tá vendo? Eu tô tentando participar. E você não me fala nada, amigo. Você ficou 15 anos ignorando, ou você, amiga, ficou 15 anos olhando, 10 anos olhando pro celular, e a hora que tá perdendo, entende? Aí você percebe que precisa, aí você vai cobrar ao invés de realmente mudar e perceber aquela transformação. Aí você entra em cobrança, do tipo assim, tá vendo? Eu tô tentando, mas você também não ajuda. Sério? Então, os que fizeram esses movimentos de atração na linha do tempo, mesmo que no primeiro momento não tenha reação, isso vai criando uma conectividade e a pessoa vai se abrindo novamente devagar. Então, os que fizeram esses movimentos tiveram muito mais êxito. Beleza, galera? Tá fazendo sentido aí para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Olha lá, a Carla Lera está puxando a galera. Cadê o like? Cadê o coração? Se está fazendo sentido, eu quero ver esse coração derretendo a tela aí. Vamos lá, quero ver o coração derretendo a tela e o like aqui no YouTube e no Facebook. Quero ver muitos likes e o coração derretendo na tela, se estiver fazendo sentido para você. Se não tiver, dá dislike, como diz a galera, mas sai de cima do muro. Ou gosta ou não gosta, então sai da live. É, não é? Você tá doido, meu. Muito bem. Então, pessoal, agora anota aí para a gente já ir para a última parte aqui, que eu quis trazer para vocês. Tem um psicanalista, na verdade, ele é um conselheiro, um americano, conselheiro de casais, tá? Então, é conselheiro de casais, tá, há muitos anos, etc. E ele, pelo estudo dele de mais de 20 anos, estudando essa parte comportamental, ele separou algumas questões que ele também identificou que são hábitos que o casal tem, que tem que começar a construir, tá certo? Hábitos que o casal tem que fizeram a coisa funcionar, ficou o relacionamento muito mais feliz, muito mais, como eu falei, mais saudável, mais duradouro. Primeiro, galera, anota aí. Primeiro, o casal criar algum tipo de ritual a dois. Uma caminhada, criar rituais de encontro de finais de semana, entende? Mas que vocês tenham alguns rituais que façam em casal, o momento que vocês vão ter. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gentilidade, ser gentil, certo? E educação. Gentileza e educação. Gentileza e educação. O casal que tem o hábito de cuidar dessa parte eram casais que duravam muito mais. Então, sempre que tiver alguma coisa para resolver, busque a gentileza e a calma. Mesmo que você tenha que dar um tempo, respirar, se afastar um pouco, depois voltar, beleza. Mas não fuja. Não fuja
do controle emocional. E aí vem uma das coisas que eu falo tanto. Se você não tem poder pessoal ativado, se você não tem inteligência emocional, esse segundo ponto, que é gentileza e educação, não vai funcionar para você. Porque o gatilho, o estímulo vai ser muito maior, entende? O estímulo vai ser maior e o teu emocional ele vai explodir muito mais rápido do que você consegue controlar. Então você precisa desenvolver o lado da inteligência emocional, desenvolver o seu poder pessoal. Beleza? 3, galera. Terceiro ponto, que o doutor Michael Gurian, que eu acabei não falando o nome dele, é o doutor Michael Gurian, ok? O que ele falou? Nunca deixar os problemas apodrecerem. Olha que interessante. Nunca deixar os problemas apodrecerem. Como assim? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas precisam resolver as coisas, mas elas empurram com a barriga. Elas vão deixando para depois, vão deixando, não querem, quando vai falar, não quero falar sobre isso, etc e tal. Só que esse problema vai apodrecendo. E o jeito que se faz isso tem que ser feito do jeito certo, não de qualquer jeito. Então, quando você consegue trabalhar essa situação, você vai o quê? Disseminando. E os problemas, as discussões, elas são necessárias para a evolução. Quando você não encara o problema de forma organizada, estratégica e madura, esse é o problema, tá? Quando a pessoa não sabe encarar o problema de uma forma madura, aquilo gera uma briga e se perde completamente. Agora, quando você sabe trabalhar, você vai usar daquele problema, daquela desconexão, daquele desnível, daquele desnível entre você e o seu parceiro ou sua parceira, de entendimento, etc. E vocês vão usar isso para quê? Para você evoluir. Como é que eu evoluo? É nessa hora que você aprende a flexibilizar, a perdoar, a aceitar, a ser resiliente, a amar mais, a criar sacrifícios quando necessário, sem se anular, cuidar das necessidades da pessoa. Isso é evolução. Beleza? Quem aqui já ouviu falar sobre aquela famoso ditado? Nunca ir para a cama brigado com o cônjuge, né? Nunca vá dormir brigado com seu cônjuge. Quem já escutou e concorda? Quem já escutou e concorda? Luciano, eu já escutei, concordo com isso. Não devemos ir brigados para a cama, não devemos dormir brigados. Quem já escutou isso e concorda ou discorda, tal, sem grandes emoções? Quem já escutou e concorda? Você concorda? Vamos lá. Pessoal, enquanto o pessoal responde, está escrito aqui, ó. Luciano Viviane Ferreira voltou! Festa na live! Festa na live, festa na live, festa na live. Que espetáculo! Muito bom! Ih, que beleza! Hoje nós estamos batendo recorde aqui, hein? Olha lá, o pessoal colocou, eu já escutei, concordo plenamente. Festa na live. É ou não é? Olha lá, concordo, mas às vezes é difícil. Concordo, eu concordo. Já escutei, concordo. Com certeza concordo. Então, aperte os cintos, porque eu vou falar uma coisa para vocês agora que é para bugar a cabeça de vocês. Quem inventou isso, sinceramente, vou falar com todas as letras para você, não entende nada de resolver conflito em relacionamento. Não entende, pessoal. Mas, Luciano, é verdade isso? Quem falou? Em que momento isso foi colocado a uma prova de dizer o seguinte, é assim, senão não funciona? Às vezes você vai conseguir, mas nem sempre, a grande maioria das vezes, isso não é a melhor situação. E eu vou falar para vocês por experiência de causa, acompanhando pessoas. Não é minha opinião.
Eu vou falar para vocês agora. Segura essa aí, aperta o cinto. Veja só o que acontece. Quando você está brigado, quando você está discutindo com a pessoa, você está entrando num lugar aonde o seu estado emocional está o quê? Alterado. Você está ali na discussão, você está no calor da emoção. E quando você está à noite, você está, sabe como? Você está com o teu emocional exausto. Aí você tem essa crença, que fala assim, cara, eu não posso dormir brigado. Porque alguém um dia falou esse ditado popular, as orientações, etc e tal, fala assim, eu não posso dormir brigado. Aí você já está cansado, você está esgotado, a sua cabeça não está raciocinando mais direito. E aí você vai querer ainda resolver um conflito com a outra pessoa que está cansada, esgotada e não está muito bem também, emocionalmente. Sabe o que vai acontecer? Às vezes as pessoas ficam até 4 horas da manhã discutindo para tentar chegar no lugar. E aí, de repente, você vira e fala assim, olha, calma, nós estamos ultrapassando um pouco aqui a linha do que é razoável. Estamos ultrapassando. Isso é uma dica para você, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente tem que resolver isso. Vamos dormir uma noite antes, que a nossa cabeça vai estar bem melhor, e a gente volta no assunto e resolve isso. Pessoal, quem disse que dormir com o problema é não resolver o problema? Isso é crença popular, pelo amor de Deus. Entende? Isso é crença popular. Não funciona dessa forma. Quando você entende que você pode simplesmente virar para a pessoa e falar, olha, nós não estamos raciocinando direito, eu estou muito cansado, você não sei se está cansado, mas eu estou cansado, e eu acho que a gente tem que resolver isso, eu tenho certeza que nós vamos resolver da melhor forma possível. Olha como só de falar isso, você já diminui a energia, você dá tranquilidade de falar, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Caraca, quem que falou que amanhã não pode mais tocar no assunto? Que doideira é essa que botaram na cabeça? E a gente escuta muito isso, inclusive em conselhos espirituais, etc e tal. Gente, eu não tenho nada contra o que as pessoas falam, só que o que eu olho é comportamental e científico. E não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Entende? Então, estou aqui para desbloquear você. Para você entender que a maturidade vai muito mais além. Olha só que louco. É tão louco, porque nós estamos falando no intervalo. Quando você dorme, é um intervalo o quê? De 8 horas, 10 horas. Eu falo assim, não, mas é ruim porque você fica com aquilo na cabeça. Não, é péssimo, porque você vai chegar à exaustão. Isso vai ser ruim. Aí, olha só que louco. Você tem um intervalo de mais ou menos de 8 a 10 horas, de repente, para poder voltar no assunto e conversar com a pessoa. Sim ou não? Olha que interessante. Mas como a gente está brigando à noite, então não pode parar. Tem que brigar. Tem que ficar até chegar numa solução. Aí ninguém chega em lugar nenhum. Porque tá antes de dormir. Aí, olha só que louco. Só que se você briga de manhã, aí você fala assim, ó, agora não vamos discutir. Quando a gente voltar do trabalho, a gente conversa. Aí pode. Só que você vai ficar mais de 12 horas. Qual que é a diferença de você parar de brigar de manhã para poder discutir à noite com a cabeça mais tranquila ou parar de discutir à noite para discutir de manhã com a cabeça mais tranquila? Qual é a diferença? Tá caindo ficha aí, pessoal? Sim ou não? Eu tô aqui, eu falo para vocês. O que é óbvio, muitas vezes no comportamental e no relacionamento, vai te atrapalhar. Ditado popular, crenças populares, orientações que, porque a minha avó falava, etc e tal. Desculpa, meu. Se você está seguindo esse tipo de orientação, olha, seja bem-vindo ao mundo dos separados, porque você vai ter problema. Por isso que eu falo para vocês, quando você tem sabedoria e conhecimento, e eu compartilho aqui a parte teórica, você tem que saber trabalhar também o que? A parte prática, você tem que mergulhar na transformação. É arregaçar manga. São aqueles caras que decidiram pular na piscina, mas pularam na piscina e saíram nadando. Não é aqueles que decidiram ficar olhando para a piscina. Eu vou pular.
Eu vou pular. Traz uma cervejinha aí para mim. Vou pular daqui a pouco. Daqui a pouco eu pulo. Então é o seguinte, não adianta ter consciência. O pessoal está pedindo a luz vermelha. Ó. Vamos botar a luz vermelha, porque luz vermelha é a hora do chicote. É para você parar de acreditar aonde não tem embasamento técnico. A gente acredita, e vocês e todos nós, temos a tendência de acreditar no ditado popular, porque todo mundo disse que é assim. E daí que todo mundo disse que é assim? E daí? Certo, galera? Tamo junto? Vamos dar continuidade aqui. Vamos um parênteses aí para vocês. Então, aquilo que eu falei para vocês, isso aí por quê? Nunca deixe os problemas apodrecerem. Isso não quer dizer que você tenha que resolver no ato. Simplesmente tenha consciência do momento certo, da forma certa e com o teu emocional certo para resolver. Só isso. Não quer dizer que apareceu o problema, tem que resolver e matar na hora, porque você vai se sabotar. Beleza? Quarto ponto, anota aí. Desenvolver um grupo sólido de amigos. Esse é um outro ponto que o Dr. Michael Gurian falou sobre a questão de casais felizes. Então, nós temos que desenvolver grupos sólidos de amizades. Entende, galera? Então, somos pessoas, o ser humano, nós somos seres que a gente chama de seres relacionais. Somos seres relacionais, ou seja, isso aumenta a nossa conectividade quando você tem amizades, isso distrai, isso traz novos assuntos, isso traz coisas bem incríveis. Beleza, pessoal? E você tem que ter amizades fora do relacionamento. Você tem um relacionamento para somar. Se você entrou num relacionamento, o relacionamento começou a diminuir alguma coisa, diminuiu o contato com a família, diminuiu os círculos de amigos, diminuiu, etc, você tem um problema. Beleza, pessoal? Você vai ter um problema. E por último, quinto, ajudar a sua esposa ou seu esposo com as paixões. Ajudar a esposa ou o seu esposo com as paixões deles. O que eles gostam? Beleza? O que ele ama? O que ele gosta de fazer? O que ele quer fazer? Beleza, galera? Faça o apoio a essas pessoas que vocês amam. Maravilha? Vamos para cima, então. Vamos lá, Luciano, SOS, Carol. Primeiro tem que saber o que está acontecendo, pessoal. Eu estou vendo aqui, mas eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá, me ajuda a ajudar. Deixa eu tentar procurar aqui. Cadê? Gente, eu não consigo ver. Esse que é o problema, né? Não dá, eu não consigo achar o comentário, galera. Eu preciso que se posicionem aqui. Carol tá grávida, é isso? E o marido foi embora? Pessoal, preciso de contexto, senão já era. Ela está grávida e foi abandonada. Epa, quase que eu desligo a parada, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou grávida e meu marido deu entrada na separação. Ele quer que eu saia de casa. Muito bem. Vamos lá, Carol. Isso é para todos, né? Carol, veja só. Primeiro ponto. Isso daí não é o fim do mundo. É algo desesperador nesse primeiro momento. Então é o seguinte, alguma coisa está acontecendo, principalmente na cabeça da pessoa, para estar falando um negócio desse. Eu não sei qual é a sua situação, entende? Eu não sei qual é a sua situação familiar, etc. Então veja só uma coisa.
tudo isso vai ter saída. Carol, deixa eu falar uma coisa para você. Você está grávida, ele está te abandonando. Ok. Eu tenho pessoas que estavam não só grávidas, como tiveram filhos gêmeos, e os filhos gêmeos saíram com algum tipo de filhos especiais. E assim que o filho nasceu, que os filhos nasceram, ela foi abandonada também. Entende? E é o seguinte, você vai encontrar sua maior força exatamente nisso que está com você aí. Veja só, tem saída. Não se preocupa, porque assim, você está imersa à situação achando que você não vai ser capaz de dar conta do recado sem a pessoa do seu lado. E esse é o ponto que você tem que entender. Veja só, até o Ney tá aqui, ó lá. Força, Carol, eu tenho 2 filhos especiais e o cara tá lá. Então veja só uma coisa que eu quero falar para você. A grande questão, Carol, você é uma pessoa incrível de verdade, eu não estou brincando. Não tem como você não dar conta desse recado. Quantas pessoas não passaram? Não é para você se comparar, é para você se espelhar. Veja só, a grande preocupação sua é que você está entendendo que não consegue dar conta do recado sem essa pessoa do seu lado. Isso é uma dependência emocional. Você acredita que não vai dar conta do recado. Esse é o maior medo do ser humano. Bem-vindo ao ser humano, né? Nós temos essa característica. O que você tem que fazer? Primeiro ponto, você tem que se desconectar da situação com que você está vivendo em relação ao presente e à projeção de futuro que você acha que vai ser péssima. Eu tenho certeza que para você estar se sentindo assim, Carol, depois você me fala aqui, tá? Eu tenho certeza que para você estar se sentindo assim, você está projetando um futuro catastrófico. Ou seja, é bem provável que você já tenha uma imagem na sua cabeça, sim ou não? Fala para mim aqui. Você tem uma imagem na sua cabeça aonde você não vai dar conta, que você não vai ser uma boa mãe, que vai dar tudo errado, que você não pode ficar, já vai ver você de repente na rua e não tem mais condição de nada. E sim ou não? Então você está se... Olha lá, exatamente isso, olha lá. Estou me sentindo assim mesmo. Legal. Não tem nada de anormal com você, Carol. Você entendeu? Por que eu estou te declarando isso? Porque isso é comportamental e é normal que você se sinta assim. Agora, ficar assim é uma escolha. E agora, o que eu quero que você entenda? Tudo que você está tendo, aflição, ansiedade e medo, essa vontade de querer sumir, acabar com a própria vida, porque você acha que esse futuro que a sua mente está criando é uma verdade absoluta. E eu estou te falando, você está criando algo que não é verdadeiro. E você vai passar e construir algo extraordinário. E essa sua história vai ser história ainda para libertar muitas pessoas que vão passar ainda no futuro pela mesma situação que você. Então, perceba o seguinte, a sua mente está com uma artimanha por causa do medo e ela está provocando uma imagem no futuro e essa imagem no futuro, que não é real, está trazendo o seu sentimento no presente. Faz sentido isso para você, Carol? Eu quero que você responda para mim aqui, tá? Segundo, o que você tem que fazer? Você vai superar isso? Primeiro, você é imagem e semelhança de quem não precisa de mais nada de aprovação. Você já é aprovada, você já é a força de quem é divino. Então você é uma pessoa divina, como todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Você acha mesmo que essa situação vai te derrubar? Deus está contigo, Deus está com todos nós. E Ele não está permitindo isso acontecer para que você desista. Ele está dizendo para você que você não só é capaz, e Ele está mostrando que algo precisa mudar e você se desbloquear. Ele quer que você seja o instrumento dele. E eu estou te falando cientificamente que você pode destravar a sua vida de uma forma extraordinária por causa disso que está acontecendo. Mas ao invés de olhar para a dor e para a projeção da desgraça, e pense assim, caraca, daqui a pouco eu vou estar com o ser mais maravilhoso no meu colo, eu vou estar ajudando outras pessoas, nós vamos estar no parque brincando, eu vou estar, sim, com um relacionamento extraordinário, que seja com o seu marido, mas você vai imaginar o resultado. Você vai trazer essas imagens e vai ampliar elas ao ponto de você vivenciar
Ou seja, você vai vivenciar e construir da mesma forma com que a sua mente hoje está criando a desgraça. O que faz a gente não acreditar no futuro e querer desistir de tudo é porque você não consegue enxergar um futuro diferente do que você está vivendo e você projeta ele potencialmente muito pior. Então, o que eu quero que você faça? E agora serve uma dica aqui que eu vou passar para vocês que vai valer ouro. Para todo mundo. Mas, Carol, vamos falar para você, já que todo mundo trouxe aqui uma intercessão e nada por acaso. Eu sempre faço oração para poder ajudar. Eu não quero medir minhas palavras aqui. É o seguinte, Carol, o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem, presta atenção no que eu estou falando, isso é um exercício. Você vai pegar essa imagem ruim, ok? Pega essa imagem ruim e imagina o seguinte, eu sou o Steven Spielberg dos filmes que eu crio. Que filme que eu estou criando? O filme que está na sua cabeça. Isso é só um filme. Faz sentido para você? Isso é um filme que ele está criando. Só que agora você vai falar assim, ó, eu sou o Steven Spielberg desse filme que eu estou criando. E sabe de uma coisa? Não gostei dessa cena. Vou começar a editar e alterar esse filme. Vou editar e alterar esse filme. E aí o que você vai fazer? Você vai se imaginar na frente de um computador com esse filme passando que você não gosta e você começa a deletar cena e incluir cena que são positivas, construtivas e que te trazem esperança e coisas extraordinárias. Isso é PNL. Isso é pura PNL. Nós estamos mudando uma neuroassociação de uma imagem que eu estava criando. O que vai acontecer? A sua imagem, toda vez que trouxer a imagem negativa, ela vai associar as emoções da nova imagem e vai diminuir o poder da imagem antiga. Faz sentido, galera? Carol, escreve para mim aqui. Eu vou esperar você responder. Escreve para mim. Você entendeu? Fez sentido? E primeiro de tudo, como que você está se sentindo olhando agora para esse filme, sabendo que você tem o poder de editar ele e construir tudo diferente? Vamos lá, Carol, você falou que não entendeu. Imagina que você falou para mim que tem uma imagem na sua cabeça. Eu vou repetir. Né? Você falou que tem uma imagem na sua cabeça. Sim ou não? Então você tem uma imagem na cabeça. Qual que é a imagem? É a imagem que você está se dando mal lá na frente. A sua imagem é a imagem que o seu marido está te abandonando, que você não vai dar conta, que você vai ser uma péssima mãe, alguma coisa assim. Sim ou não? Vamos por partes. Só responde para mim, sim ou não? Sim, eu sozinha com a nenê. Beleza. Só que o problema não é você sozinha com a nenê, é você sozinha com a nenê e estando numa situação catastrófica. Porque se você estiver sozinha com a nenê na Disney, passeando, brincando, dando risada, se divertindo e abraçando o Mickey, fazendo aquela bagunça, você ia estar triste, nervosa? Não, você ia estar assim, caramba, não vejo a hora que isso aconteça. Esse é o jogo. Eu quero que você construa uma outra imagem agora, forçadamente. Eu quero que você construa essa imagem. Uma imagem positiva. Então, você tem a sua negativa, eu quero uma positiva. A imagem negativa é a imagem do filme da sua cabeça. E agora você é o quê? A editora do seu filme. Então, você vai pegar esse filme que é ruim e vai começar a substituir pelo filme bom. E você vai fazer por repetição essa característica aqui. O que vai acontecer? Você, quando começar a mentalizar a nova história positiva, eu quero que você veja a outra se dissolvendo, perdendo força, e a nova entra na sua tela, na tela mental, e fica lá vibrando isso. E eu quero que você se imagine agora, descreve para mim uma cena extraordinária, você e sua nenê. Alguma coisa incrível. Alguma coisa incrível que você vai fazer com a sua nenê, mas maravilhosa mesmo, que faz você ficar eufórica. Basta criar. Basta criar. Cria uma coisa muito legal que você tem prazer em fazer. Vamos lá, quero que você construa aqui. Pessoal, estamos fazendo uma intervenção ao vivo aqui agora com a Carol. Beleza? Vamos lá, estou aqui com a galera também do Facebook, do YouTube. Ó, Chic Coach. Vamos lá, Carol. Tamo junto. Porque o que eu estou falando aqui, pessoal, quem aqui já pegou o código, quem aqui já pegou, virou a chave
e percebeu o quanto que isso é poderoso que eu estou falando para você sair do sofrimento? Quem aqui percebeu? O poder da visualização, exatamente. E, pessoal, isso é uma ferramenta muito, muito, muito simples que eu estou falando, tá? É só para vocês entenderem que quando você junta essas paradas todas e começa a fazer mentalizações guiadas, que vai construindo, vocês não têm noção do tamanho da transformação que tem. Quem é guardião da família aqui que faz as ferramentas lá sabe o que eu estou falando. O negócio é doido. O negócio é doido. Vamos lá. Cadê a Carol? Carol, cadê a sua história nova? A nova história. Vamos ver. E você que está assistindo, escreve aí a sua nova história também. Eu digo, ou no chat, ou escreve no seu caderno. Ela já respondeu? Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual que é a nova história. Eu não vi a nova história dela. Ah, pronto, desculpa, ela respondeu sim. Eu, a Nenê, em uma praça e ela brincando. Maravilha, então vamos juntos. Vamos todo mundo construir a história da Carol junto para vocês entenderem. Carol, agora eu quero que você veja você, a Nenê, numa praça e ela brincando. Eu quero que você aumente as submodalidades disso. Eu quero que você coloque muita cor nisso agora. Eu quero que você escute a risada da Nenê. Eu quero que você veja o céu azul. Eu quero que você olhe para cima agora e veja o contraste da copa das árvores verdes com o céu azul maravilhoso. Eu quero ver você sorrindo e correndo atrás dela. Eu quero que você imagine que isso tudo está acontecendo de uma forma extraordinária. Que as pessoas olham para você com admiração. Que a sua Nenê olha para você com admiração. E tudo acontecendo de uma forma incrível. E eu te pergunto, você olhando para tudo isso acontecendo, qual o sentimento que vem para você agora? Sinceramente. Conseguiu imaginar essa cena, eu criando? Com você? Sim ou não? Olha lá. Consegui. E qual é o sentimento que veio para você, sinceramente? Qual o sentimento que está agora? Como que você está agora? Como que você está agora? Olha que espetáculo. De 0 a 10, o quanto você conseguiu evoluir? 0, continuo péssimo, Luciano. 10, estou extraordinário, Luciano. Pô, estou num 7, Luciano. Que nota você daria agora para o teu emocional? Sinceramente, tá? Aqui não tem que ficar enganando. Aqui é transparente, aqui é direto. Melhorou para um 4. Olha aí que beleza. O que você vai fazer? Você vai repetir esse exercício pelo menos por mais uns 5, 6 dias. Beleza? 5, 6 dias. Tá bom? Temos um trato, Carol. Vamos fazer isso? 5, 6 dias? E você volta aqui para contar para a gente como é que foi? Tá todo mundo aqui esperando. Pessoal, quem tá aqui esperando a Carol daqui 4, 5 dias voltar e contar como é que tá a história dela? Quem tá aqui? Quem topa? Fala assim, Carol, eu tô aqui, eu quero ver. Eu quero ver. Olha lá, topou, tá bom. É isso aí. É isso aí. Que maravilha, conseguimos. Todo mundo, hein? Precisa anotar isso, galera. Precisa anotar porque a gente vai estar de olho. É a Carol Braga. Carol Braga, galera, é a Carol Braga. A Carol Braga acabou de fazer um compromisso público com quase 200 pessoas no Insta e 206 pessoas no YouTube. Carol, você está à frente de 300 e quase 400 pessoas dizendo que vai voltar e que vai cumprir o exercício. Então, daqui 3, 4 dias, ou seja, hoje é sábado, hoje é sexta, sábado, domingo, segundo, lá para terça-feira,
Eu quero ver você aqui dizendo o que aconteceu. Tamo junto, galera? Tamo junto com a Carol? Vamos encerrar naquela energia? Carol, fico feliz, espero sinceramente ter te ajudado. Fica tranquila, coloque uma semente de esperança no seu coração e todos vocês que estiverem passando por alguma dor, coloque a semente de esperança no coração. Eu já vi várias pessoas com tendências suicidas, etc. Tem que procurar ajuda psiquiátrica se precisar, tem que tomar remédio se precisar. Nós não podemos ser irresponsáveis, tá certo? Então você tem que buscar ajuda, Mas lembre-se que todo esse trabalho comportamental vai ajudar tremendamente também você a acelerar os seus resultados. Beleza? Tamo junto, galera? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Hoje a live foi um pouquinho mais longa, mas foi libertadora. Carol, beijo no seu coração. Obrigado, pessoal, por terem alertado aí pela Carol. Obrigado, valeu mesmo, porque a gente não consegue ver tudo. O pessoal, um monte de gente intercedeu aqui. E aí foi nada por acaso, né? E quem está nessa live não assistiu isso por acaso. Você pode ter certeza. Você não assistiu isso por acaso. Alguma coisa fez você estar aqui para escutar isso também. Então, presta atenção no que o bicho está pegando. A Carol colocou, Luciano, você é um anjo, muito obrigado. Putz, cara, de verdade, meu. Obrigado você por estar aqui. Obrigado você. E amanhã? Amanhã tem a última live de mentoria ao vivo. Se você quer assistir, é às 7h15 da manhã, no sabadão. Não é para os fracos, tem que levantar cedo, ou seja, tem que escolher pular na piscina. Quem decide mudar tem que tomar atitude e não apenas falar que quer. Tem que fazer o que tem que ser feito. Se você não consegue vencer nem do sono, tem algum problema aí. Vamos levantar e vamos tocar o terror. 7h15 amanhã de manhã, tamo junto. A nossa última mentoria ao vivo. Pessoal, beijo no coração e a gente se vê. Fiquem com Deus. Valeu!